Olá pessoas, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, vamos começar o dia hoje falando de Node.js, então. A ideia hoje aqui é a gente falar um pouco de Node.js com TypeScript. Criar uma APIzinha com Node e TypeScript, utilizando o paradigma de programação funcional. Tá? Então só pra gente ver que dá pra fazer as coisas com esse tipo de coisa com Node.js, que a gente não precisa utilizar classe para tudo. A ideia é fazer uma APIzinha simples utilizando a ideia de programação funcional, tá? O que a gente vai fazer hoje, não sei se já tem alguém online aí no chat, mas tem um underline projeto Node ali, tá? Que vai dizer o que a gente vai fazer, e aí tem um comando RWA API, que é basicamente o Real World App, tá? É esse app que a gente vai construir aí. Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só para vocês conseguirem visualizar também. Opa, Belebs, bom dia. Bom dia, acordando cedo já. Biel for Eyes, vai ficar void salvo? Se vai ficar salvo o vídeo? Cara, aqui na Twitch o vídeo fica salvo. Eu tô streamando também lá no YouTube de forma privada para tentar salvar também. Se der tudo certo, não cair a internet aqui, vai ficar salvo, tá? Às vezes acontece de cair a internet, pode rolar algum problema, mas é pra ficar salvo sim, tá? Então a ideia é a gente fazer, a gente construir essa API do Real World App. A gente já tá fazendo essa aplicação no sábado, a gente tá fazendo essa aplicação com ReScript, eu e o Marcola, tá? Então quem tá acompanhando as lives aí de sábado, tá vendo que a gente tá construindo a parte de front-end utilizando ReScript com React, né? E agora a ideia seria fazer durante as manhãs aí, das 7 às 8 pelo menos, fazer uma horinha de live antes da galera começar a trabalhar, né? Normalmente começa umas 8, 8 e meia, 9 horas. Então a gente vai fazer a live das 7 às 8, já criando a parte de back-end dessa API, né? Do Real World App, tá? Para quem não conhece o projeto, eu vou deixar o link, se você digitar exclamação RWA, que seria Real World App, tem o link da documentação ali desse projeto que a gente está fazendo, tá? Basicamente a ideia dele, vou abrir aqui para vocês verem, mas a ideia é ser um projeto da vida real, assim, onde você consiga simular coisas da vida real em um projeto open source, né? Você consiga construir um projeto open source utilizando alguma tecnologia que você queira. E aí você constrói esse cara aqui. Então tem as versões de front-end, a versão de front-end e a versão de back-end, né? Então tem especificação para as duas versões. Se você clicar nesse link aqui, API Spec, tem a especificação aqui das duas versões. Então aqui ele explica tudinho o que a gente precisa fazer no caso. Mr. Bugalho, bom dia. E Luan RV Mood, obrigado pelo follow. Bandido da Silk, esse projeto é muito da hora. Legal, cara. Esse projeto é legal mesmo. É bacana que você vai conseguir treinar tudo que... Vai conseguir treinar, tipo, tudo que você tá estudando, né? Coisas que você tá estudando, você consegue treinar num projeto de verdade, assim. Trumand e Rod NT, obrigado pelo follow. Dá pra tirar dúvida de como fazer as coisas, né? Sim, com certeza. A ideia é essa mesmo, a ideia é a gente compartilhar aqui. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, podem ir tirando, tá? Então hoje que é o primeiro, né? É a primeira live que a gente tá fazendo aqui dessa parte de back-end. Possivelmente a gente vai fazer mais uma parte de setup. Não é muita coisa, porque eu já tenho um setup pré-pronto, assim, já, para esse tipo de coisa. Mas a partir dele a gente vai construindo a aplicação, tá? Eu vou compartilhar com vocês também o meu boilerplate inicial que eu tenho ali para Node, com TS, mas
já com o FPTS instalado, já configurado sistema de módulos para a gente acessar diretório de forma global, tanto na parte de dev como para gerar build de produção. Já configurado também para rodar com variáveis de ambiente, então já é um ambiente meio preparado para a gente utilizar a ideia a arquitetura de ports e adapters com Node.js e programação funcional. Só para a gente mudar um pouquinho, né, e deixar de ficar utilizando classe para tudo, né. A gente vê que dá para fazer algumas coisas legais e diferentes aí. Bom, basicamente aqui tem toda a documentação então do Real World App, tem toda a especificação, e nesse link que eu postei ali, no exclamação RWA API, tem a especificação da parte de back-end, tá? Então aqui ele dá algumas instruções do que a gente pode fazer. Ele tem um script aqui de teste, basicamente, que a gente roda contra o back-end, é um arquivo do Postman, então são arquivos que já tem os requests certinho. Essa API, a especificação dela é pra gente fazer em REST, tá? Então a gente não vai utilizar o GraphQL nesse caso aqui, a gente vai utilizar o REST mesmo. Talvez depois que a gente finalizar essa parte de REST, a gente pode partir para uma implementação em GraphQL também, até para ver como ficaria. E a reutilização do nosso código, né? A reutilização das regras de negócio só plugando ali uma API em GraphQL, tá? Aqui tem algumas considerações falando de cores, né? Que a gente precisa lidar aqui com o options, né? Quando a gente for lidar com front-end que está rodando em uma porta diferente. A gente vai lidar com autorização via token JWT, tá? Isso aqui a gente não vai fazer nada no começo, tá? A ideia no começo é a gente construir todo o core da aplicação de forma pura. E eu não sei se vocês conhecem, mas a estrutura de ports e adapters, só para dar uma ideia. Deixa eu mostrar aqui o que é o que eu estou falando aqui, que eu acho que vai ficar fácil de visualizar. Aqui, jogou um brancão na cara já, né? Desculpa aí, pessoal. Mas é o seguinte, ó, essa imagem aqui, ela explica bem o que é a ideia do ports e adapters, tá? A ideia dessa estrutura de ports e adapters é que você tenha na tua aplicação toda a entrada que vem de fora, então acesso ao banco de dados, entrada via servidor HTTP, que você recebe requests HTTP via front-end, por exemplo, ele vai ficar numa camada chamada de ports, que seriam as portas de entrada da tua aplicação. Eles ficam sempre na camada externa ali da aplicação, tá? E aí nós vamos ter... Mellow Boy, obrigado pelo follow. Nós vamos ter a parte do core da aplicação, né? Então, o core da aplicação, que seriam regras de negócio, tudo que é relacionado à regra de negócio da aplicação, a gente vai deixar no core. E a ideia é que isso seja puro, né? A ideia é que essa parte do core ela seja puro e toda a parte de fora, somente a camada externa, é que tem acesso externo à aplicação. Banco de dados, request HTTP, etc. Então, o nosso core, a ideia é que ele seja puro, que ele não tenha nenhuma conexão direta com a parte de fora, ele não conheça nada de fora. Tá? Então, a gente vai criar toda a nossa aplicação, todo o core dessa aplicação, desacoplado de qualquer coisa que seja request, de qualquer coisa que seja banco de dados, serviço de log, etc. Tá? E aí, os ports são exatamente as portas de entrada da aplicação. É onde a gente vai conectar daí o HTTP, o banco de dados, o serviço de log. E a gente vai fazer o port conversar com o nosso core através dos adaptadores. E aí, nos adaptadores, a gente pode criar adaptadores que fazem o nosso port conversar direto com o nosso core. A gente pode ter adaptadores de banco de dados, por exemplo. Você vai construir uma aplicação utilizando, sei lá, Express, e você quer conectar inicialmente com um banco de dados Postgres, né? Então você pode criar um adaptador de banco de dados que vai conectar numa implementação do Postgres e vai ter as mesmas assinaturas de função. E aí no port a gente vai referenciar sempre o adaptador do banco de dados. Aí sempre que a gente quiser desplugar o banco de dados Postgres e plugar um outro, quiser adicionar um Mongo ou um MySQL, por exemplo, eu posso simplesmente trocar a chamada do meu adaptador de banco de dados do Postgres, por exemplo, para o Mongo, que vai ter exatamente as mesmas funções que a gente vai utilizar,
e assim a gente deixa a nossa aplicação bem desacoplada, tá? É uma arquitetura bem legal para utilizar em programação funcional. Isso aqui é meio que padrão em programação quando você meio que programa com Haskell, que ele meio que te força a fazer isso, né? A deixar o core da tua aplicação puro e isolar para as bordas tudo que é externo, tudo que tem efeito colateral. Então a ideia seria usar isso, tá? Então só para quem não conhecia, essa estrutura de ports e adapters é assim que funciona. Bom, levando em consideração a documentação ali, o que a gente tem que fazer inicialmente, né? Então aqui ele tem alguns tipos de objetos retornados pela API. A gente tem um objeto de usuários, usado para autenticação. Se eu não me engano, é utilizado também para criação de usuário, para registro, tá? Então, a resposta ela precisa ser a resposta ou o corpo body, né? É um objeto que tem uma propriedade user e tem essas propriedades aqui: e-mail, token, username, bio e uma imagem. Tem um objeto de profile. Então, no perfil do usuário a gente vai ter username, bio, image e um following true ou false, tá? Para saber se isso aqui vai acontecer quando uma pessoa acessar o perfil de uma outra pessoa, né? Então, para saber se você está seguindo, você que está acessando está seguindo aquela pessoa que você está olhando o perfil, tá? Por isso que tem esse following aqui. Então, a gente vai ter um esquema de seguir também pessoas. A ideia desse projeto também, desse Real World App, é criar um app muito parecido com o Medium, tá? Que é chamado de Conduit aqui. Eles chamaram de Conduit esse app. Então, ele vai ter artigos também. Então, a single de article vai ser basicamente um objeto com a propriedade article, vai ter slug, title, description, body, uma lista de tags, a data que foi criada, a data que foi atualizado, se você favoritou, favorites count, eu acho que é a quantidade total de favoritos, depois eu vou olhar certinho. Quem é o autor, né? Então o autor aqui é aquele objeto profile, né, que a gente tem. Então username, bio, image e o following. E quando a gente tem uma lista de artigos, é basicamente um array de objetos com aquele objeto de artigo, mais essa propriedade articles count, tá? E o single comment, então a gente vai ter comentários também, vai poder comentar nos artigos. Então esse aqui é o objeto de comentário, vai ter um ID, created at, updated at, um body e um author, que também é aquele profile. Multiple comments, exatamente a mesma coisa, só um array no caso, né, de objetos. Uma lista de tags, é só um array de string mesmo. Status de erro, então se der algum erro a gente tem que mostrar aqui um objeto com errors, body e os erros dentro de um array. Então, né, várias strings ali dentro de um array. Que são os status codes que a gente vai precisar utilizar, os endpoints, isso aqui a gente não vai precisar agora, tá? Depois a gente vai ver o que a gente vai precisar dos endpoints. Mas só pra gente ver o que vai ser basicamente a entrada dos usuários, né? Sempre que for logar, a gente vai ter que mandar o e-mail e password, né? Um objeto user com e-mail e password. São obrigatórios, né? Esses dois campos. Para fazer o registro, né? O cadastro, a gente manda username, e-mail e password. Para buscar informações do usuário corrente, ou seja, do usuário que está logado no momento, a gente utiliza o /p/user. Então ele vai ter que retornar os dados do user. Para fazer a atualização, a gente manda um put para /p/user. Então a gente pode mandar, aqui é só um exemplo, mas os campos aceitos vai ter que ser e-mail, username, password, image e bio. Então são 5 campos aqui que a gente vai poder fazer a edição para atualizar o usuário. Aqui dados para pegar um perfil de usuário, um post para a gente fazer follow, para a gente seguir e deixar de seguir. Deixar de seguir a gente usa um delete. Listar artigos. Aí no lista de artigos vai ter filtro por tag, filtro por autor, filtro por favoritado, limite, quantidade de posts e offset para fazer paginação, né? No feed de artigos, para a gente pegar o feed de artigos, a gente manda um get para essa rota aqui. No get de articles, manda um get passando o slug do artigo que a gente quer. Para criar um artigo, a gente manda um post. E aí o usuário precisa estar autenticado para criar. Ele vai pedir alguns campos opcionais ali. Atualizar um artigo, deletar um artigo, adicionar comentários a um artigo, buscar comentários de um artigo, deletar comentário, favoritar um artigo, desfavoritar um artigo e pegar as tags. Tá? Então tá, isso aqui é toda a documentação. Não tem tanta coisa assim, na verdade.
Bom, não sei, né? Tem bastante coisinha até, mas não parece ser tão complexo de fazer, tá? Vamos... Voltou, voltou. Voltou, será? Acho que agora voltou, né? Galera, se alguém tiver aí no chat, por favor me dá um feedback só pra eu saber se voltou certinho, se estabilizou a conexão aí. Voltou? Foi mal, galera. Foi mal, minha internet caiu aqui. Boa. Eu sempre tenho que dar um reset de manhã, eu acabei esquecendo de fazer isso antes da live. Foi mal. Até onde vocês ouviram? Acho que deu pra ouvir, tá? Acho que deu pra ouvir tudo, né? A gente só tava lendo a parte da documentação ainda. Mas o que eu tava falando quando eu percebi que caiu é que basicamente a ideia que a gente vai fazer, a gente não vai necessariamente fazer tudo agora, tá? A ideia é a gente começar a modelar a nossa API a partir desses objetos aqui, tá? E aí, pra fazer isso, eu tenho um projetinho no meu GitHub. Deixa eu abrir ele aqui. Que é esse Node.js Ports Adapters FP, tá? Ele tem, eu acho, tem um comando para esse link aqui, deixa eu confirmar. Não tem, mas depois eu coloco. Mas o link é esse aqui. Para quem quiser dar uma olhada, tá? O link do projeto é esse. Basicamente o que a gente vai fazer vai ser clonar aqui. A gente vai clonar esse carinha. Opa, não copiei. SH. Clone. Beleza, só vou mover aqui. Vou chamar de API. Certo? E aqui basicamente, né, instalar as dependências aqui. Eu já vou mostrar como é que tá a estrutura desse projeto, tá? Tá dando pra ver bem a fonte do terminal aí? Se não tiver boa, aumenta um pouquinho, tá? Mas a estrutura, deixa eu colocar aqui. A estrutura basicamente é o seguinte. Tem alguns arquivos de configuração. Então o arquivo de configuração do Jest já está configurado a parte de teste, tá? Então tem o Jest config, tem configuração de ESLint. Esse environment aqui basicamente é onde a gente define variáveis de ambiente. Todo o nosso código ele vai ficar dentro de SRC, tá? Então dentro de SRC já tem uma pré-configuração ali. O app ali onde vai ser a entrada da nossa aplicação. Os adapters onde a gente vai criar os adaptadores. No ports é onde a gente vai fazer a construção das coisas, das entradas, né, do nosso código. E aqui no core é onde a gente vai começar a trabalhar, tá? Então aqui em SRC tem alguns arquivos de teste aqui que eu vou remover, que foi só criado para teste mesmo. Então em SRC core, esse use cases a.ts, deixa eu apagar o a.ts e o use case test. A gente não vai precisar dele agora. E remover o SRC Ports Test Integration também. Então, isso aqui foi só uma configuração inicial que eu deixei pra gente conseguir saber como fazer as coisas. Então, para testes unitários aí a gente pode criar arquivos .test.ts e para teste de integração só criar um arquivo .test.integration.ts, tá? Aí a gente vai escrever os testes de integração. E eu só separei assim pra gente conseguir rodar de forma isolada esses testes, tá? Então, deixa eu
comentar aqui. Ele já tá com Husky também. Ah, tá. Já começou a dar problema aqui, né? Acho que tá no app, eu tô importando esse cara aqui. Tá, vou remover daqui, só porque eu tinha colocado esse import. Então dá uma limpada no app. Clean up project. Beleza. Ou melhor, vou remover o diretório git aqui. E vou dar um git init, que a gente vai colocar em outro repositório mesmo, né? Vai ser o initial commit. E commit padrão, né? E aí como é que a gente vai fazer? Eu vou rodar aqui o yarn test watch, que ele vai ficar ouvindo os arquivos de teste que a gente vai escrever. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar modelando a nossa API a partir dos tipos, tá? Então a gente vai ter um tipo de usuário, a gente vai ter um tipo perfil, a gente vai ter um tipo article, a gente vai ter um tipo comment, a gente vai ter o tipo de tags, e erros a gente vê depois como a gente lida com ele. Mas por enquanto vamos ver a parte de conteúdo mesmo, né? O que a gente precisa para o core da nossa aplicação funcionar. Então a gente começa modelando a partir dos tipos. Os tipos a gente vai colocar sempre em core types, e aí a gente pode colocar o nome que a gente quiser aqui. Vou chamar de user.ts, por exemplo, mas a gente pode colocar em diretórios, se tiver muitos tipos, mas eu acredito que não vai ter. E basicamente a gente vai começar a construir os nossos tipos, né? Então eu vou criar o tipo user, que vai ter um email, que vai ser do tipo string, um token, que vai ser do tipo string também. Vou ter um username, que vai ser também do tipo string, um bio, que vai ser também uma string, e um image também vai ser uma string, né? A gente vai passar uma URL ali, né? Que vai ser a imagem da pessoa. Nesse caso aqui, tem que dar um export aqui, porque a gente vai, obviamente, utilizar ele em mais lugares. Se a gente olhar esse tipo aqui, já vai ter possivelmente alguns problemas, tá? Ó o Marcola aí. E aí, Marcola, dá pra programar tão cedo? Bom dia. Bom dia, meu cara. Então, cara, vamos fazer a livezinha das 7 às 8 pra fazer aquela API do Conduit. Só que com Node primeiro, depois a gente faz com ReScript, tá? Vamos fazer com Node.js primeiro, depois a gente faz com ReScript. Bom, esse tipo user, ele tem aqui, por exemplo, os tipos de e-mail, username, basicamente tudo vai ser string, ou entrada de dados string, só que na hora que entrar esse tipo de dado, a gente vai precisar tratar para verificar se o e-mail é de fato um e-mail, né? Se ele tem uma letra, ponto, um arroba, ponto, uma outra letra pelo menos. O username a gente vai ter que verificar se ele tá no formato de slug. Então, isso aqui a gente vai tratar de um outro jeito. Inicialmente a gente vai construir os tipos aqui com TS mesmo, tá? Mas depois a gente vai ajustar isso aqui utilizando uma outra ferramenta que vai ajudar a gente a fazer checagem de tipo em runtime, que é o IOTS, tá? A gente vai entrar nisso aqui depois. Primeira coisa, vamos começar modelando com TS mesmo, depois a gente refatora essa parte, tá? Boa, manda bala. Massa, mano. Então tá, o objeto de user seria isso. O objeto de profile, então vamos criar aqui também um src core types, tá? Tô criando aqui embaixo, ó. src types profile.ts. Então vou criar aqui o tipo profile. E assim, a gente vai criar a primeira implementação. Se não ficar bom, depois a gente refatora, tá? A ideia é a gente ir vendo mesmo como é que as coisas vão ficando com o tempo, tá? E melhorando. Então a gente vai vendo como fazer aí na tentativa e erro mesmo, errando algumas coisas e ajustando conforme a necessidade, tá? A parte de profile, então, a gente vai ter username, bio, image e o following. Então, username vai ser uma string também, vai ser tudo string praticamente, né? Bio vai ser string, image vai ser uma string e o following vai ser um boolean. Aqui no following ele vai retornar um true ou false pra gente, né? Aí a gente vai criar o tipo de article. Salvar aqui. src core types article.s. A gente vai criar aqui o tipo article.
Ele vai ter um monte de propriedade. Deixa eu copiar daqui. Mais fácil, a gente só vai renomeando as coisas, né? Então ele vai ter um slug, que vai ser string. Vai ter o title. Também vai ser uma string. Um description. Também vai ser uma string. Body. Também vai ser uma string. Tag list vai ser um array de strings. Na verdade, isso aqui vai ser um array de tags, né? A gente vai ter o tipo tag. Vou deixar como um array de strings primeiro. Mas na verdade ele vai ser um array de tags. A gente já vai criar o tipo tag pra colocar ali, tá? Aí o created@, ele vai ser uma string também de data. O updated@ também vai ser uma string de data. O favorited vai ser boolean. Favorites count vai ser um number. E aqui é interessante também notar que esse number aqui, ó, o favorites count, ele não pode ser um número negativo, né? Então aqui já vai entrar uma outra validação que a gente vai ter que fazer para garantir que o favorites count ele seja um número positivo, né? E o author, que basicamente vai ser um profile. Né? Vai ser um tipo profile. E a gente pode importar daqui. Então, dentro do nosso core, os nossos tipos, eles obviamente podem conhecer outros tipos, tá? Então dentro do core a gente pode conversar, a gente pode fazer as coisas conversarem ali. Então aqui eu posso importar os tipos aqui, por exemplo. Import from profile, né? Então eu posso colocar um arroba. O arroba ele vai acessar qualquer coisa dentro da SRC, tá? Tá configurado para o TypeScript entender isso. Então eu vou ter aqui deixa eu só salvar aqui, senão não vou conseguir fazer o autocomplete. Então arroba barra core barra types barra profile, tá? Ele exporta um tipo profile aqui, que é esse cara aqui que vai ser o tipo do autor, beleza? Bom, vamos criar já esse tipo de tag, que nada mais é do que um array de strings, mas crc core types tag.ts export type tag vai ser nada mais do que um array de strings. Tá? E aí a gente vai importar esse cara aqui também. Então aqui vai ser tag. E aqui um array de tags. A gente já deixa isso aqui certinho, né? Até aqui tudo tranquilo, né? Nada... nenhum segredo por enquanto. Cadê? Aqui. Multiply articles, beleza? Isso aqui a gente pode lidar depois. Que são basicamente, na verdade a gente vai precisar lidar agora, né? Que é um array de articles e ele tem mais uma entrada aqui. Eu vou colocar junto do tipo article o export type articles, que vai ter essa entrada articles, que é um array de articles, certo? E não precisa de vírgula aqui, né? Vou deixar mais limpo aqui esse negócio. É um array de articles, então tem todas as propriedades de article e tem esse articles count aqui, que vai ser a quantidade total, né, de artigos. Então ele vai ser um number. Na verdade não, e virou um array de strings. Tag é um array de strings, então type tag igual a string. Ah, boa, verdade, faz sentido, Marcola. Faz todo sentido. Types tag. Type tag, uma tag é uma string. E aí, um array de tags é um array de string. É isso mesmo. Obrigado, Marcola. Muito bom. Beleza. Articles count vai ser um number. Ok. E aí, tipo comment. Então, crc core types comment.ts export type comment. Comentário vai ter ID. Eu não sei se a gente coloca o ID já aqui na parte do core. Acho que não precisa colocar o ID no core especificamente, porque o ID ele vai ser um... beleza, ele vai ser um identificador do comentário. Então vou colocar por enquanto, depois a gente vê se a gente deixa, tá? O ID aqui como number, mas eu não sei se talvez precisa deixar no core isso aqui, tá? Isso aqui talvez pode ser
tipo, a hora que a gente for gerar isso, né, a gente gera um ID, a gente vai gerar um ID a partir disso, então não precisaria necessariamente estar no core, eu acho. Mas enfim, vamos deixar, depois a gente decide se fica ou não, tá? O que ele tá reclamando aqui? Ah, tá, parou. Updated at. Vai ser também uma string. Vai ter o body. Vai ser também uma string. E vai ter o author, que vai ser também um profile. Então import from core types profile. Beleza. Deixa eu ver se ele importou certo aqui. Beleza, importou certo. Então tá. Single comment. Aí multiple comments. Então multiple comments vai ser só um array de comentários. Não precisa necessariamente ter um tipo para isso, né? É só depois a gente utilizar o comment para passar um array. Lista de tags. Vai ser também, né, aquele esquema. Então uma tag vai ser uma string, uma lista de tags vai ser um array de strings. E a parte de erros e status codes. Daniel RC101, obrigado pelo follow. E aqui a parte de erro, beleza, é isso aqui, a gente não precisa fazer muita coisa. Então tá. Então, basicamente a gente tem todos os tipos da nossa aplicação que a gente precisa aqui. Então criamos ali todos os tipos iniciais que a gente vai precisar, tá? Agora, o que a gente faz é começar de fato a construir a gente vai começar a construir os testes das implementações que a gente precisa a partir do core, tá? E sempre tentando isolar isso da parte do mundo externo. Então a gente vai fazer injeção de dependência, a gente vai receber sempre via argumento a gente vai criar uma função que vai fazer um create, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada aqui nos endpoints, mas acho que tem na spec, na verdade, do projeto, falando como a gente deveria fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Write tests, tá? Aqui. Então vai ser autenticação via JWT. A gente vai fazer um create, read e update de usuários. Então não precisa de delete de usuário. Vai ter só create, read e update. Vai ter um CRUD total de articles. Vai ter um create, read e um delete de comentários nos artigos. Não precisa atualização. Vai ter um get para mostrar lista de artigos paginados. Artigos favoritos. E seguir outros usuários. Então essas são é isso aqui que a gente precisa fazer. Então vamos começar pela parte de usuários, então, né? A gente vai ter aqui a criação, a leitura e a atualização de usuários. Leitura, normalmente, a gente faz leitura direto da nossa fonte de dados, né? Então, você normalmente vai chamar, não precisa ter leitura no nosso core. A gente vai colocar as regras que a gente precisa, por exemplo, validar algum dado, alguma coisa do tipo, no nosso core, tá? Se a gente não precisa fazer validação ou, tipo, você simplesmente só vai chamar uma função e repassar para frente, não precisaria necessariamente estar no core, tá? Então a gente vai criar aqui na parte de usuários, em src core use cases. Basicamente a gente vai definir, a gente vai construir o que seriam essas funções de caso de uso que a gente vai ter. Na verdade eu vou criar um diretório aqui que vai ser o use cases /user, e aí eu vou criar uma função por arquivo, tá? Acho que fica mais fácil de organizar. User, eu vou criar uma função chamada register.ts, que é a função que vai fazer o cadastro do usuário, tá? Então, eu vou criar uma função aqui, register. Vou fazer de um jeito aqui que o Marcola não gosta de que eu faça, tá? Mas particularmente eu prefiro fazer assim. A gente teve umas discussões com relação a isso, que é muito pessoal, assim, mas eu particularmente prefiro fazer desse jeito, porque pra mim pelo menos fica mais claro, tá? Fazer desse jeito aqui. Onde você vai ter uma função. Essa função, ela vai receber uma função de fora que vai fazer o registro, tá? Então a gente vai precisar fazer o registro, o cadastro, no caso do usuário, o registro minúsculo aqui, né? A gente vai precisar fazer o cadastro do usuário a partir de uma função de fora. Então, na verdade, a gente vai vamos começar criando o tipo aqui, né? O que seria o meu tipo register? Ele vai receber um outside register, que vai ser uma função de algum tipo, tá?
vai ser uma função aqui que vai fazer alguma coisa. E vai retornar alguma coisa. Vou colocar um unknown aqui por enquanto. E isso aqui vai retornar pra gente uma outra função, onde a gente vai passar os dados do usuário. Tá? Então, basicamente a função register vai ser uma função que espera uma função de fora, que vai ser chamada dentro da função register, tá? Essa função de fora pode ser uma função, sei lá, função do banco de dados que vai fazer o cadastro. E aí essa função do banco de dados ela vai receber aqui os dados do usuário. Beleza? Só para ficar claro aqui o que está acontecendo. E aí, a gente vai criar funções curried por padrão aqui. TGW, obrigado pelo follow, meu cara. Então a gente vai criar essa função, ela vai esperar uma função externa, que vai receber os dados e vai retornar um valor que a gente não sabe o que é ainda. E a gente vai retornar uma outra função, né? E depois eu vou mostrar por que a gente vai fazer isso, né? Pra gente utilizar a pipeline lá e passar os dados em uma ordem que facilite a leitura, digamos assim, tá? E a gente vai passar então o data, e esse data ele vai ser os dados do usuário que vão ser passados. E no final a gente vai retornar alguma coisa aqui, tá? Vou colocar um unknown aqui por enquanto, tá? Deixa eu só quebrar de linha isso aqui. Então, o nosso tipo vai ser basicamente isso. Então, o que vai ser esse nosso outside register? Eu vou criar uma função aqui. Uma função não, um outro tipo chamado outside register. Que eu vou dizer que ele vai ser uma função que recebe o data. E aí, esse data, se a gente olhar aqui na documentação, a gente tem aqui os dados que a gente vai ter para fazer a criação do usuário, né? Então, aqui, ó, registration. A gente vai ter o post. Um post para /API /users, e a gente vai receber um objeto lá do back-end, no caso, com o user. A gente vai receber username, e-mail e password, tá? Username, e-mail e password. Então, se a gente acessar o types user aqui, a gente tem o e-mail, token, username, bill e image. Username, e-mail e password. A gente vai precisar desses 3 dados. Então, a gente pode criar um outro dado aqui, que seria register user. Ou vou chamar de create user, sei lá, que seriam os dados que a gente vai precisar para poder registrar. Então, username, e-mail e password, tá? Username, e-mail, password. A gente vai criar um tipo especificamente para isso, tá? Pra gente não precisar ficar colocando o tipo opcional aqui também nesse tipo principal de usuário aqui. E aí lá no nosso arquivo de registro, de cadastro, no caso, a gente vai importar esse cara. Salvar aqui. Import from core types user. A gente vai importar o tipo create user aqui. E aí esse data vai ser do tipo create user. Create user faz sentido? User created? Não sei. Se tiver um nome melhor aí pra dar, por favor, sugiram. Estou aberto a opções. E aí, basicamente, o que a gente vai esperar? Vamos esperar por padrão que essa função aqui, outside register, ela retorna pra gente uma promise de alguma coisa. Que eu não sei o que é. Tá? Ela vai retornar uma promise. E por que ela retorna uma promise? Normalmente uma função de cadastro, ela vai retornar ela vai fazer uma ação, essa ação de cadastro a partir de uma promise, né? Então a gente retorna uma promise de um valor qualquer. Esse valor pode ser qualquer coisa, ela pode não retornar nada, ela pode, sei lá, retornar os dados do usuário. Isso aqui pra gente meio que não interessa, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que esse tipo aqui dessa função que está entrando é o tipo da função outside register. O data são os dados que vão entrar, então são os dados do create user. É os dados que a gente precisa para fazer a criação do usuário. E o tipo de retorno aqui, nesse caso, o que a gente vai retornar? A gente precisa de... A gente sabe que essa promise aqui, do outside register, a gente vai retornar basicamente a chamada dessa função, na nossa função. Então a gente sabe que... DKC, e aí meu caro? Tudo certo? Quem é você? DKSE. Bom dia. Essa outside register, ela é uma função que ela pode quebrar, ela pode dar um erro, por exemplo, né?
ela pode dar um erro como ela pode retornar com sucesso. Então sempre que a gente tem uma função que ela pode dar um erro ou pode retornar com sucesso, né? E ela retorna uma promise, né? Ela vem de uma promise, a gente vai utilizar o FPTS, um tipo do FPTS chamado TaskIder, tá? Eu nem entrei muito em detalhes sobre o FPTS ainda, a gente pode entrar em detalhe talvez até nos próximos encontros aí. Vou colocar FPTS aqui. Mas só para você entender o que seria a ideia de alguns tipos de dados aqui do FPTS, tá? TaskIder. O FPTS ele tem alguns tipos, tá? Ele tem esse tipo task, que basicamente é pra gente lidar com promises que nunca falham, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, talvez. A gente tem o tipo either, ou either. Leia como achar melhor. Cadê o either? Aqui. Tem esse tipo aqui, either, que basicamente o que ele faz? Esse tipo de either normalmente você utiliza quando você tem alguma coisa assíncrona que ela pode dar um erro, tá? Que ela pode dar um throw no erro ou ela pode retornar algum valor. Então, a gente normalmente pega esse cara e transforma ele nesse tipo either. Esse tipo either ele espera um valor de erro e um valor de sucesso. Se por acaso der um erro, ele vai retornar pra gente um tipo left com o erro. E se der sucesso, ele vai retornar um tipo right com o valor de sucesso, tá? E aí a gente tem o TaskIder, que basicamente ele junta o que é a task com o tipo either, que basicamente é uma função que retorna uma promise, tá? Que seria o task, só que essa promise ela pode falhar, ela pode quebrar. Então, por isso a gente chama por isso o TaskIder, tá? Esse tipo either é aquele mesmo padrão utilizado para lidar com erros? É exatamente isso. É exatamente isso. E aí nós vamos importar aqui. Como nós estamos no Node, né? A gente não precisa se preocupar tanto com o bando, a gente pode importar tudo aqui. Eu vou importar como TE aqui, from fpts /taskIder. E aqui ele tem alguns tipos e algumas funções. Então, basicamente o retorno dessa nossa função register aqui, ele vai ser um TaskIder, né? E aí ele pode retornar um erro mesmo, ou ele pode retornar um valor de sucesso. Esse valor de sucesso é um valor desconhecido, na verdade é o mesmo valor do outside register, tá? Então o que a gente poderia fazer é passar um tipo aqui pro outside register, passar um generic aqui, e dizer que ele vai retornar esse tipo generic, né? Então a gente passa o tipo aqui de retorno do outside register e vai dizer, ó, essa nossa função register, ela vai retornar exatamente o mesmo tipo aqui do outside register, tá? Então se ela der um erro aqui, vai retornar um erro, se der sucesso, vai retornar sucesso. E se der um erro nas nossas validações, ele vai retornar um either left de erro mesmo, tá? A gente vai ver na prática isso aqui, então não se preocupe tanto. Isso aqui eu vou exportar porque a gente vai precisar usar lá fora. E aí tá, então eu vou criar a minha função register aqui, que vai ser do tipo register. E aí é por isso que eu prefiro não tipar diretamente, tá? Na função. Porque tipando diretamente na função, ó, eu teria que tipar essa entrada aqui, teria que tipar esse cara. A saída poderia deixar o próprio TypeScript inferir. Só que aqui eu acho que a gente tem uma visão melhor de tudo, assim, do que tá acontecendo, né? Enfim, só questão de gosto. Então eu vou ter aqui o outside register, o data, e aqui eu vou ter a nossa função. O que a gente vai fazer com a nossa função, né? A gente vai precisar fazer algumas validações. Não vamos fazer validação agora, eu só vou deixar pronto aqui pra gente fazer a parte de teste. Vamos fazer sem validação por enquanto, só pra gente ter o primeiro teste aqui já pronto. Porque a gente vai fazer até as 8 só, né? Então, aí depois a gente entra nas partes de validações e adiciona o IOTS para fazer as validações, tá? Mas inicialmente como é que vai ser? Inicialmente a gente, em teoria, retornaria o outside register passando o data, tá? Em teoria seria isso aqui. Só que o outside register, ele retorna uma promise que pode quebrar, né? Então a gente precisa transformar esse cara aqui em um TaskIder. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui do FPTS /function, uma função chamada pipe, onde a gente vai criar uma pipeline de coisas que a gente vai retornar aqui, tá? Então vou retornar uma pipeline onde a gente vai transformar esse outside register em um TaskIder. Como é que a gente faz isso? Basicamente usando o TaskIder, ele tem uma função chamada try-catch, tá? Essa função try-catch, ela espera duas funções. A primeira função aqui, é uma função onRejected,
ou melhor, a primeira função é a função que vai... É uma função lazy que retorna uma promise. Então, o que é uma função lazy? Uma função lazy é simplesmente uma função, tá? Porque as funções de JavaScript, elas são preguiçosas por padrão. Então, sempre que você cria uma função para retornar um valor, essa função ela só vai retornar o valor quando você executar essa função. Então a gente chama isso de uma função lazy, né? Ela é preguiçosa, ela não executa no momento que você cria a função. Então essa função register que eu estou criando aqui, ela não vai ser executada até que eu chame o register e execute ela passando aqui o valor que eu preciso, tá? Então isso é o que é o tipo lazy aqui no FPTS, tá? Então basicamente a gente espera uma função, né, lazy que retorna uma promise. Então uma função lazy é só uma função que não espera nenhum argumento e ela retorna uma promise. Essa promise vai ser esse outside register e aí a gente vai passar o data para ela. E essa função aqui, ela pode, obviamente, ela pode quebrar, tá? Essa função outside register, ela pode quebrar. E aí, se quebrar, o que a gente vai fazer? A gente pode simplesmente pegar e fazer alguma coisa com o erro. Então, essa segunda função aqui, ó, é uma função onRejected, que ela recebe o reason aqui, né, a razão, porque quebrou alguma coisa que aconteceu, o throw que deu de erro, e ele retorna um tipo erro, tá? Só que a gente não vai tratar o erro diretamente aqui dentro, a gente não precisa necessariamente tratar esse erro aqui dentro, a gente pode simplesmente pegar esse erro e passar pra frente. Lembrando que aqui a gente está dentro de um task header, tá? Então, o task header é o quê? Uma função, né? É uma função que retorna uma promise de um tipo either, tá? E esse tipo either ele pode ter um erro e ter algum tipo de sucesso. Isso aqui é um tipo task either, tá? Simplesmente uma função retorna uma promise de um either. Então, aqui a gente está dentro. No caso desse try-catch aqui, a gente está dentro da task, né? A gente está dentro daquela promise. E aqui a gente tem acesso direto ao either. Então, nesse caso aqui, a gente só vai pegar o erro e repassar para frente. Eu vou importar aqui o FPTS /either. E o tipo either, SI, né? O tipo either, ele tem uma função toError, que basicamente o que ela faz? Ó? Ela transforma, né, uma promise que pode ser rejeitada em uma promise que nunca é rejeitada e retorna um either no lugar, né? Nesse caso, essa função aqui, toError, é a função que vai ser... É a função padrão do try-catch que ela retorna o erro. Ela pega o erro, aquela reason, e dispara um erro mesmo, tá? Seria o mesmo que a gente pegar o reason aqui e dar um new error reason, alguma coisa assim, tá? Então ele transforma esse cara já num erro do either e passa esse cara pra frente. Então a gente simplesmente vai passar pra frente. Basicamente essa seria a nossa implementação, tá? Vou dar um export aqui, porque a gente vai precisar utilizar essa função em outros arquivos. E beleza, a implementação base seria isso aqui. A gente tá utilizando o try-catch para transformar o outside register num task either. Tá? E se der algum erro, a gente simplesmente passa esse erro pra frente. A gente vai ver o que vai acontecer quando disparar um erro, tá? E aí eu vou criar aqui então, em core use cases user, um arquivo register.test.ts. E aqui a gente vai criar o nosso teste. Vai ser uma função async. Eu vou importar essa função register ali from register, né? Então, como o teste ele tá do lado da função, do lado do arquivo, eu não preciso importar com arroba, core, types, etc. Né? Ele tá direto dentro ele tá do lado, né? O arquivo de teste ele tá do lado do nosso arquivo de registro. E aí a gente vai fazer o teste para ver se ele vai eu deveria cadastrar um usuário com sucesso. E aí como é que a gente vai fazer essa chamada? A gente sabe que essa função register ela retorna um task either pra gente, certo? Então a gente vai importar aqui o pipe também do FPTS. Ou melhor, deixa eu fazer da forma como a gente faria normalmente, só para você entender como funciona. A função register, ela espera um outside register aqui, tá? Eu vou criar uma função chamada register ok, que vai ser uma função bocada, só pra gente
testar de fato a parte de teste de chamada dessa função. Essa função ela vai ser uma função que vai vir de fora, ela vai vir de uma chamada de um port do banco de dados. Então, normalmente a gente vai criar uma função fake no nosso teste para a gente testar o que seria essa função. Então a gente vai importar aqui o register e vamos importar o tipo outside register também, para a gente poder criar a nossa função. Então, vou criar uma função aqui register ok, que vai ser do tipo outside register. Ela vai receber o data, certo? E o retorno dela vai ser uma promise. Então vou colocar ela como async. E essa função aqui, ela vai retornar, vamos dizer que ela retorna uma string. Lembra que o outside register, ele é um generic, né? Então a gente precisa dizer o tipo de dado que a gente está retornando. Então vou dizer que a gente vai retornar uma string aqui, tá? A gente vai retornar uma string dizendo usuário cadastrado com sucesso. Eu vou colocar aqui o usuário, só para a gente poder ter o data.username, para a gente ter o nome do usuário que vai ser passado aqui para esse cara. Então se registrar com sucesso, a gente espera que uma função ela pode retornar uma promise ou qualquer dado, né? Nesse caso ela está retornando, a gente espera que ela retorne uma promise mesmo. Então register ok, e aqui a gente vai passar um objeto data. Então vou criar um data que vai ser do tipo from, vou importar aqui de @core /types /user, vai ser do tipo create user. Tá? Esse tipo create user ele tem então um username, então vai ser, sei lá, John. Ele vai ter um e-mail, john@do.com, e vai ter um password, que vai ser John23 underline, sinal de exclamação. Tá? Então esse aqui vai ser os nossos dados com sucesso, os nossos dados ok, tá? Obviamente depois a gente vai ter que testar erro também. E o que vai acontecer? Aqui a gente vai ter, a gente vai chamar esse cara, e essa função aqui ela retorna pra gente uma promise, né? Uma função que retorna uma promise. Então, tem a primeira função do register, que é o register ok. A segunda função retorna o data, e ele retorna uma terceira função que seria o nosso task either. Isso aqui vai retornar pra gente um either, tá? E a gente pode usar aqui o expect, result. E aí o result, se você olhar, ele tem uma propriedade tag aqui, tá? Que ele pode ser um left ou pode ser um right, tá? Eu vou mostrar o que é isso aqui. Isso aqui basicamente é do tipo either, tá? Então, o meu result, se ele for um right, o que eu teria que fazer nesse caso aqui para testar manualmente, seria importar aqui do either, from fpts /either. Eu teria que verificar se esse meu result, ele é um isWrite, por exemplo. Se ele tá ok, né? Se ele for do tipo write, aí eu consigo fazer o expect aqui dentro. E aí ele vai dizer que o result ele tem uma propriedade write, tá vendo? Essa propriedade write, ela vai receber de fato o valor do resultado, tá? Então, a gente espera que o nosso resultado ele seja de fato o retorno, esse retorno aqui da função. Concorda? Seria exatamente esse retorno da função. Então, eu espero que esse cara to be exatamente isso aqui. Então, vai ser o data.username cadastrado com sucesso. Não é isso? Tá, aqui ele tá reclamando que eu tô colocando no if, daqui a pouco a gente vai ver como resolver isso aqui, tá? Então, beleza, e o nosso teste passa com sucesso. Se eu colocar... se eu disser, por exemplo, sei lá, colocar uma outra exclamação aqui só pra ver se o nosso teste quebra. Ó, beleza, o nosso teste quebrou só porque ele tá retornando uma exclamação só. Eu coloquei duas ali no teste pra ver se ele ia quebrar, tá? Beleza, ele funcionou, bonitinho. Só que não é legal a gente ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Colocar um teste aqui, ó, ele tá reclamando até o linter aqui, que a gente deveria evitar chamar o expect condicionalmente, né? Pra gente fazer isso, a gente pode criar uma pipeline também no teste, né? Então, o que a gente faz? A gente importa from fpts /function a função pipe. A gente vai importar o task either aqui.
Que eu acho que talvez não precisa. Talvez não, vai precisar sim. Eu acho que não vai precisar do wider aqui. Então o que a gente vai fazer? Aqui, no teste com Jest, a gente vai retornar uma pipeline que vai retornar exatamente isso aqui, tá? Então a gente vai pegar o data, vamos passar por essa função register OK. Então o que o pipe faz? Ele pega o primeiro valor e passa para a função do segundo valor. Essa função register, ela executada, a gente passa o register OK e ela espera uma nova execução de uma nova função. Então isso aqui vai retornar para a gente uma função, certo? O que o pipe faz? Ele pega esse dado e passa para essa próxima função. Basicamente isso. E aqui, isso aqui vai retornar para a gente um task header. E para a gente pegar o valor disso aqui, a gente pode, como a gente sabe que vai retornar com sucesso nesse caso aqui, a gente pode utilizar o taskheader.map, que basicamente ele faz o que o map de array faz, ou qualquer função de map faz. Ele faz uma transformação num dado, né? Nesse caso aqui, a gente pode pegar o taskheader.map, a gente vai pegar o resultado aqui, então seria esse nosso data, seria chamar de result aqui. Seria o nosso resultado. E aqui ele já inferiu que o resultado é uma string, tá vendo? Por quê? Porque o register, ele retornou com sucesso, ou seja, eu utilizo o map e ele só vai executar esse map do task header se o resultado vier com sucesso. Se o resultado vier com erro, eu poderia utilizar um map left, tá? Aí o meu result aqui ele seria um error e não uma string, tá? Nesse caso a gente sabe que ele vai retornar com sucesso, então a gente vai utilizar o próprio map. E aí a gente vai jogar esse expect aqui dentro do map, para dizer o seguinte: eu espero que esse resultado aqui, eu não preciso mais utilizar result.write, porque aqui eu já tenho o resultado extraído do wider, tá? Ele já está fora do wider. E aí eu vou dizer aqui que os dados vêm de data, né, desse objeto data aqui, .username, que foi cadastrado com sucesso, tá? Eu posso deletar isso aqui. E aí, nesse caso aqui, o nosso pipe, lembra que a gente está retornando dessa função register aqui, a segunda chamada dela retorna um task header, certo? O task header ele tem uma função que a gente tem que esperar para dar o await, né? Então, seria essa outra função que a gente tem que retornar aqui. Então, a gente tem que executar ela depois do pipe, que seria a nossa função do task header, tá? E aí o nosso teste ele vai continuar passando corretamente. Por que isso aqui funciona, tá? Porque aqui eu tô retornando, esse pipe aqui, ele tá retornando, na verdade, uma promise que vai ser resolvida, né? Lembra que o task header é uma função que retorna uma promise. Então essa função aqui a gente está executando e aí no final ele retorna uma promise. Então o final do pipe aqui, o que o pipe faz é simplesmente retornar essa promise ali que vai retornar pra gente um wider, tá? Só pra gente ver se tá quebrando certinho, eu vou colocar uma exclamação aqui no final de novo. E olha só, ele tá quebrando direitinho. Se você tirar a execução aqui, ele vai retornar sempre uma função. E aí o teu teste nunca vai quebrar, tá? Então é muito importante fazer esse teste para garantir que o teu teste quebra também. Para ter certeza que você está testando as coisas corretas, né? Porque senão eu poderia só testar assim, olhar o meu teste e beleza. O meu teste está passando do jeito que eu espero. Só que se eu colocar um caso de erro, ele não quebra, né? Por quê? Porque eu esqueci de executar a função no final, que seria essa minha função do task header. Beleza? Ficou tudo claro até aqui? Eu acho que era isso que eu queria mostrar por enquanto. Não precisamos mais do wider, vou remover daqui. Já são 8h02. E a ideia seria fazer essa live todos os dias, tá? Diariamente pelo menos de segunda a sexta, hein? A partir das 7 da manhã. Então, a ideia seria fazer das 7 às 8, até umas 8h30 no máximo ali. Hoje o que eu queria mostrar era só mais esse setup mesmo, mostrar o projeto, mostrar como a gente criar o nosso primeiro teste. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui. Esse vídeo, infelizmente, não vai ficar gravado lá no YouTube, porque deu pau na minha conexão. E ele gravou só uma parte. Mas ele vai ficar salvo aqui na Twitch. Na verdade, eu acho que eu consigo baixar aqui da Twitch. Eu subo lá no YouTube depois. Tá? Eu consigo baixar ele daqui e subo lá. Acho que vai ficar mais fácil de fazer assim. E aí, então, a gente vai tentar fazer diariamente essa live de segunda a sexta, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida que vocês quiserem trazer aí antes do trabalho, né? Antes de começar a trampar, podem trazer pra gente aí e a gente vai tentar ajudar vocês, beleza? Bom, galera, obrigado por quem colou aí. Por hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa eu saber que tá dando um erro aqui. Ah, tá. Tá esperando só uma vírgula aqui no final. Beleza. Galera, obrigado por quem colou aí. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Eu vou sempre avisá-la pelo Telegram, pelo Twitter também. Então, deixa eu ver aqui se eu tenho o comando do Telegram. Eu não sei se eu criei. Não. Mas depois eu crio
o Telegram certinho lá e passo pra vocês. Ninja, tá? Esse é o canal do Telegram, então é por lá que eu aviso, que eu vou avisar das lives. Se o frio me atrapalhar, eu não conseguir levantar, então dificilmente a gente vai ter a live de manhã, tá? Mas eu vou tentar fazer as lives sempre começando às 7, a menos que eu não consiga acordar tão cedo pra poder fazer, mas eu vou tentar fazer todo dia às 7. Ó, Rua Valente, cheguei. Pô, cara, estamos finalizando aí, mas amanhã estamos aí de volta, beleza? Galera, obrigado a todo mundo que colou. Um abraço pra vocês, um bom dia, um bom trabalho pra vocês aí. E até amanhã. Valeu!